Fala, jovem! Estamos começando mais uma edição de um programa de jovens, feito para jovens e por jovens. Nós glorificamos ao Senhor porque vivemos o momento da história desta obra quando temos tido a oportunidade de encontrarmos com você que está nos assistindo em momentos alternativos àquele momento do culto. O culto já é uma bênção, mas o Senhor tem nos dado a alegria de termos meios, um sistema multiplataformas, para também chegar até você com conteúdos que são conteúdos dirigidos pelo Espírito Santo, conteúdos que carregam consigo a identidade desta obra maravilhosa, conteúdos que agregam informações, orientações, doutrina, e o programa Os Dias da Minha Mocidade, ele tem esse perfil, e é com alegria que estamos começando mais uma transmissão pelo nosso canal no YouTube, pelo sistema de comunicação multiplataformas da Igreja Cristã Maranata, canal 126 do sistema via satélite da Embratel, para você que nos assiste, nos recebe o nosso sinal pela parabólica, gratuitamente pela parabólica. É uma alegria também chegar até a sua casa. E nós estamos então começando esse programa e você já vê aqui quem são os nossos convidados de hoje, quem está presente aqui conosco, um grupo de jovens e o pastor convidado. Eu vou começar falando do nosso convidado, pastor que está conosco aqui, no programa primeira vez, né, Fernando? Isso, a primeira vez aqui no programa Nos Dias da Minha Mocidade. Amém. Uma grande alegria. Paz do Senhor, aqui, querido, Paz seja do Senhor. bem-vindo. Pastor Fernando Almeida, que está pastoreando, que igreja? Igreja de Gaivotas 1 aqui em Vila Velha. Gaivotas 1. Tá, aqui é um bairro até próximo aqui da rádio, né? Próximo. Relativamente próximo da rádio, dentro de Vila Velha. Aliás, em Vila Velha, longe é um lugar que não existe, né, Fernando? Exatamente. A gente se acostuma com essa realidade nossa aqui, é uma bênção. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e com os jovens, aprendendo aqui mais com esse tema que será abordado aqui hoje. Amém. Bom, quem está comigo para me ajudar hoje aqui é minha colega Raíssa. A gente sempre fala minha colega Andréia. Andréia tá viajando, não pôde estar aqui hoje. Sim. E a Raíssa já esteve aqui fazendo esse papel, está conosco aqui. Raíssa, que faz parte da equipe de produção. Raíssa, paz do Senhor. Pai do Senhor, é um prazer estar aqui com todos vocês, com o pastor Josias, o pastor Fernando e os jovens que estão aqui presentes. E hoje nós temos a jovem Gabi, o jovem Wallace. Eles vão se apresentar daqui a pouco de novo. A Malu, o Felipe e a Natália. Eu estou gostando do programa de jovem, que a gente já está chamando Gabriela de Gabi, né? Já está chamando Malu, que deve ser Maria Lúcia, de Malu, hein? Luísa. Maria Luísa, pronto, de Malu. Isso é bom, né? Mas, na verdade, é o seguinte, para você que está nos assistindo, e que eu tenho certeza que se sente parte, né, desse momento aqui, esse é o nosso clima mesmo. É um clima descontraído, é um clima alegre, assim como são os jovens. Isso, para nós que vivemos essa experiência aqui, é uma grande bênção. Mas olha só, eu quero falar sobre o tema de hoje, porque é um tema todo especial. Nós estamos nos aproximando, né, agora no final do ano, do período festivo, período de festas. Então, eu sei que na sua cidade, no seu bairro, você vai a um shopping center, tudo hoje e já desde alguns dias diz respeito a esse momento do ano, que é um momento que tem um significado todo especial para as famílias, é um momento de encontros, é um momento de festas, é um momento onde aquelas pessoas que trabalham no comércio tem um momento melhor no ano, em termos de vendas, é um momento de presente, enfim, isso faz parte da cultura, isso é um aspecto. Agora, o tema do programa de hoje é o Natal e o arrebatamento. Opa, o que quer dizer isso? O Natal tem uma relação entre o Natal e o arrebatamento? Como é que funciona isso? Eu vou aproveitar e, de maneira genérica, como uma introdução, como uma contextualização, perguntar ao pastor Fernando aqui, como é que a gente consegue associar esses dois momentos, o momento do Natal acontecido, e aí a gente vai para a origem do Natal há quase 2000 anos atrás, e o arrebatamento da igreja, que é o momento que se aproxima, que nós estamos anunciando, inclusive repercutindo o último evento Trombetas e Festas, que foi um evento marcante, a gente tem repercutido esse evento ao longo dessas últimas semanas.
Bem, Josias, a gente vai discorrer aqui, né, durante o programa, mas o nascimento de Jesus, que é o Natal, e o arrebatamento da igreja, né, que ainda não se deu, mas breve se dará, são os dois eventos mais importantes da palavra de Deus. E eles não são eventos isolados, eles são resultados de profecias. Ou seja, o Natal não foi um acontecimento isolado há aproximadamente 2000 anos. Todo o Velho Testamento apontava para aquele momento ali, profetizava acerca daquele momento, e apesar destas profecias, quando o evento aconteceu, Israel dormia, a religião dormia, né? Os religiosos dormiam e não estavam atentos àquele momento. E nós podemos trazer isso e aplicar isso da mesma forma para o arrebatamento. O arrebatamento da igreja também é um evento profético. No Velho Testamento e no Novo Testamento anuncia esse momento. Então, acho que a grande lição que a gente tira dos dois eventos é a importância de nós estarmos vigilantes e preparados nesta hora para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, na vida da igreja. Amém. Muito bem, está feita a introdução. Vamos seguir agora com a participação dos jovens. Raíssa, é com você. Então, vai começar. A primeira pergunta é comigo mesma, aproveitando a oportunidade que eu estou aqui. Vou começar com a pergunta, pastor Fernando, que é: qual é o significado do Natal para nós? Olha, o Natal é o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus é o Natal. E é um evento, é um marco, né, na história da humanidade, na vida do homem. E o Natal, eu acho que o grande significado do Natal para nós é a representação, é a revelação do grande amor do Pai de Deus para com o homem. Porque o Natal é isso. É quando ele envia o seu Filho, o Verbo, como diz a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, isso é o Natal, ou seja, é o amor de Deus sendo revelado em favor das nossas vidas, né? Jesus veio, Jesus nasceu para morrer por nós, para pagar um preço que nós não poderíamos pagar, para que nós novamente pudéssemos ter comunhão com Deus, pudéssemos estarmos na presença de Deus. Então, o Natal é esse significado, ou seja, é esse marco que revela para nós o grande amor de Deus pelo homem. Amém. Glória a Jesus. Isso amplia muito, né, a compreensão de Natal, porque quando você traz essa informação de que o Natal ele revela, ou seja, Jesus, o Natal como o nascimento do Salvador, aquele que veio para nos dar vida, a partir da sua morte, né, que é o amor de Deus pelas nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós entendemos isso nos faz viver uma experiência que vai muito além de uma recordação. Porque quando a gente pensa em Natal, tem todo esse aspecto que eu falei na abertura, da beleza da festa, das luzes. Quem não gosta de ver, né, aquela coisa iluminada, é um negócio bonito, tá tudo certo. E alguns se lembram do aniversariante, né, que em tese, sob um ponto de vista histórico, muito mais cultural até do que histórico, é o Senhor Jesus. Alguns ainda se lembram que o Natal é o nascimento de Jesus sob um ponto de vista histórico. Mas o que você diz aqui é uma aplicação profética desse momento. Isso é muito mais importante, traz muito mais alegria, traz muito mais o sentido da adoração a Deus, né, e a nossa compreensão da dimensão. Enquanto o Natal
Foi um momento de festa ali para os pastores, e a gente vai aprofundar um pouco disso. Enquanto o Natal hoje é um momento de festa para muita gente, o Natal para o pai foi a entrega do filho para morrer em nosso lugar, né? Enquanto começava ali a experiência de vida da igreja, começavam os dias de Jesus até a sua morte na cruz do Calvário. E isso é uma demonstração de amor, como o Fernando disse, maravilhosa. Glória a Deus. Tá respondido? Respondido. Então vamos lá, Raíssa, continua Tá com os bem. jovens. Agora, a Gabriela vai começar. A Gabi, né? A Gabi? Pode fazer essa pergunta, Gabi. A paz do Senhor, meu nome é Gabriela, eu sou da Igreja de Jardim da Penha 1, pastor Júlio César e pastor Adelson. E a minha pergunta é, o que fazer no dia do Natal quando todos estão reunidos com a família? Bem, é um momento especial, né? O Natal nos remete à família, né? As famílias se reúnem, né? A grande maioria. É um momento em que os corações estão sensíveis, né? O sentimento fraternal, o sentimento, né, de amor um pelo outro, e ele se aflora nesses dias, né? Então, quando a família, toda a família, ela entende e vive aquele momento conforme a palavra de Deus nos ensina, né? É viver isso, ou seja, é um momento de oração, é um momento de estar aos pés do Senhor. E quando tem parte da família que não professa a mesma fé, é um momento de evangelizar. Eu acho que é um momento de evangelizar, e aí a evangelização não é remeter ao fato histórico, como o pastor Josias colocou, porque a história todo mundo conhece. A história todo mundo conhece. Aí é você entrar com aquilo que é o profético, ou seja, Jesus nasceu em Belém, né? Mas ele quer nascer na sua vida, ele quer nascer no seu coração, ele quer nascer para transformar a sua vida da mesma forma que o nascimento dele ali foi glorioso, foi anunciado pelos anjos, uma miríade de anjos louvou a Deus naquele momento, junto com os pastores. Ele quer nascer na sua vida, ele quer nascer no seu coração, para que esta experiência você possa vivê-la todos os dias. Então, eu acho que é um momento propício também para a evangelização. Glória a Deus. Está respondido? Respondido. Muito bem. Seguimos com os nossos jovens aqui. Raíssa, pode seguir. Seguimos. Wallace, pode fazer essa pergunta para o pastor. Paz do Senhor, pastor Wallace, da Igreja de Taboazeiro 1, pastor Júlio Filgueiras. A pergunta que eu quero saber, pastor, é o que a Bíblia diz sobre o Natal? Bem, nós já dissemos aqui, né? O Natal não foi um evento ocasional, né? Que é o nascimento de Jesus. Ele é resultado de profecia. E se você retornar lá ao livro do Gênesis, no capítulo 3 do livro do Gênesis, já aponta ali, já faz ali o primeiro apontamento para esse dia, quando a palavra fala, né, da semente da mulher, né, que pisaria, né, aquele que nasceria da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, já é uma profecia acerca do Senhor Jesus. Isaías falou, né, desse momento, quando ele diz, né, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, né, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o nascimento de Jesus é um fato profetizado, né, no Velho Testamento. E uma coisa interessante é que Jesus nasceu em Belém. E isso já estava profetizado também. O profeta Miqueias falou de Belém como dali nasceria aquele que seria o Senhor em Israel, em todo Israel. Então, mas
a família dele não morava em Belém. E aí a gente vê a mão do Senhor quando vem um recenseamento, né, um censo que foi estabelecido pelo governo, e eles tiveram que ir até Belém, e eram os dias dela dar à luz, de Maria dar à luz. Então, é a profecia se cumprindo, é o Senhor que governa toda a história, agindo para que a sua palavra se cumpra, a profecia se cumpra, e ali naquela noite, como nós já comentamos aqui, Wallace, Israel dormia. A religião dormia, apesar das profecias. João Batista, que foi o último dos profetas, falou dele, né? Então, a religião dormia ali, mas havia um grupinho de pastores guardando os seus rebanhos, e foram eles que tiveram esta experiência gloriosa de receber o anúncio do anjo ali, e a miríade de anjos veio e louvou ao Senhor ali por aquele momento. Eles ficaram meio que assustados com aquilo, né? E a palavra foi, né? Não precisam ficar temerosos, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Então o Natal é isso, é novas de grande alegria. É boa nova de Deus para o homem, porque, aí o anjo disse, porque hoje, na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu o Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Então, o Natal é isso para nós, é novas de grande alegria, porque o Salvador veio, morreu, nasceu, morreu no nosso lugar para nos dar uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, glória a Jesus. Respondido? Há um aspecto interessante, Fernando, naquilo que você acabou de dizer, e ressaltou, reforçou isso, inclusive, que não foi um evento isolado. Era um evento profetizado, e era um evento que quem estava no Espírito estava preparado para esse evento. E isso a gente vê em dois personagens da palavra, que são Simeão e Ana. Eram servos de Deus que receberam a revelação do Espírito de que o tempo era aquele que o Salvador viria, e quando Jesus é levado, né, uma semana depois de nascido ao templo para ser apresentado, né, ali eles puderam testificar de que a salvação veio, ou seja, de que aconteceu aquilo que estava por acontecer naqueles dias. E aí a gente volta à associação dos dois temas, o Natal e o arrebatamento. A gente não pode nunca perder de perspectiva que tudo aquilo que está sendo dito em relação ao Natal reflete também no arrebatamento. Há uma igreja que está em espírito. A palavra fala de Simeão, servo de Deus, que foi cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo revelou. Fala de Ana, que era uma serva idosa, que estava no templo todos os dias vivendo, profetiza e tudo mais, ou seja, está debaixo da direção do Espírito, que a profecia vem pela direção do Espírito, e nesse contexto estavam preparados para a chegada de Jesus. O grande problema hoje das pessoas, do mundo, é não estar preparado. É como o Fernando falou, estavam dormindo, né? Enquanto a grande maravilha de Deus para o homem estava acontecendo, que foi o nascimento de Jesus, as pessoas estavam dormindo. A gente pensa Maria, José, caminhando para o templo para levar Jesus, recém-nascido, né? E as pessoas vivendo normalmente, cuidando dos seus negócios, cuidando da vida, e o Salvador sendo transportado, passando do lado delas. E elas, claro, a Bíblia não fala sobre isso, é uma conjectura que a gente está fazendo, mas pelas narrativas, ou pela narrativa da Bíblia, naquilo que a palavra de Deus nos traz como informação, nós vemos que de todos aqueles que estavam no templo, só Simeão e Ana, que estavam cheios do Espírito Santo, entenderam o que estava acontecendo ali. Não era simplesmente mais uma criança para ser apresentada. Era Jesus que tinha chegado, era o cumprimento da profecia, era o Messias, né? E isso a gente traz para os nossos dias. Enquanto que a igreja está preparada para viver o maior evento da sua vida como igreja, daqueles que aqui estamos, a maior expectativa da volta de Jesus,
muitas pessoas que às vezes estão do nosso lado, no trabalho, na escola, na faculdade, né, não estão percebendo tudo isso que está acontecendo. E daí o nosso papel em anunciar, né? Muito bem. O interessante, pastor, pode falar, só Raíssa. interrompendo, é que Maria e José, eles não tinham lugar para ficar, né? Uhum. Eles chegaram e não tinha aonde ficar. Mas nada impediu que essa profecia acontecesse. Então, é o arrebatamento também. Às vezes a gente vê notícias, a gente escuta, né, as pessoas falarem algumas coisas que é contra, né, a volta do Senhor Jesus. Mas nada vai impedir para o momento profético, nada vai impedir para o arrebatamento. É da a igreja. vontade soberana de Deus, é o projeto de Deus que ninguém pode alterar. Amém. Isso é uma maravilha. Bom, a gente tem participação de jovens de fora no quadro Fala Jovem, e nós vamos ter hoje a participação da nossa irmã Sara. Sara, ela é de Colinas, da igreja de Colinas, na Serra, né, da região aqui da Serra, e ela tem uma pergunta para fazer para o pastor Fernando. Então, fala, jovem. A paz do Senhor aos pastores presentes. A minha pergunta relacionada ao tema está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O texto não diz exatamente o dia em que Jesus nasceu, mas a data do Natal ela é conhecida mundialmente. Então, como e quando nós podemos glorificar pelo nascimento de Jesus? Olha só, a gente que mora numa grande metrópole aqui no estado do Espírito Santo, né, formada por 4 cidades, a Grande Vitória, as principais 4 cidades, eu cometi um erro aqui. Existe um bairro chamado Colinas de Laranjeiras, na Serra, e existe o bairro Colina, em Cariacica. Então, a Sara, ela é de Cariacica, corrigindo aqui, tá, Sara? Não fica com raiva de mim, não. Colina, em Cariacica, está resolvido, está respondido. Muito bem, agora eu respondi. A Sara responde você qual a pergunta que ela fez, Fernando. A Sara perguntou sobre a data, né? Que a Bíblia não menciona, né, a data, o dia, né? Mas há uma cultura estabelecida, né, de um dia. Mas o importante, Sara, Jesus nasceu em Belém, eu já até comentei isso daqui. E ele quer nascer no coração do homem, né? Ele quer nascer na vida do homem. Então, o Natal, ele simboliza esse nascimento, né? Quando ele nasce para transformar, né? Para trazer as boas novas de Deus para as nossas vidas, para mudar a nossa vida. Então, mais importante do que um dia, né, que é uma cultura estabelecida, é ele nascer na vida do homem, no coração do homem, né? Foi comentado aqui que quando ele foi nascer em Belém, não havia lugar para ele nascer, né? Não tinha estalagem, não tinha hospedagem para ele nascer. E isso é profético. Isso mostra o coração do homem cheio, o coração do homem cheio, né? Sem lugar para Jesus nascer. Mas ele nasceu. E ele quer nascer na nossa vida, porque da mesma forma que ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo e ele Amém. vai voltar Glória a para Deus. nos buscar. Glória a Jesus. Aleluia. Ele vai voltar para buscar aqueles cujo coração um dia ele nasceu e transformou a vida dele. Glória a Jesus. O pastor Fernando utilizou aqui essa expressão, o coração do homem está cheio. Cheio de muita coisa. Cheio das coisas dessa vida, né, Fernando? Cheio de problemas, cheio de angústia, muitos. Cheio de alternativas que são utilizadas para tentar preencher, mas vazio de Deus. Quando o salmista diz assim, minha alma tem sede do Deus vivo, ele estabelece um aspecto do coração, da alma do homem, que só o Deus vivo pode preencher. Então, o homem que não tem um Deus vivo, aquilo ali é vazio. Ele não consegue preencher aquilo com outra coisa. Não tem nada nessa vida que preencha como Deus preenche aquele aspecto da vida da alma do homem. Mas na medida em que ele abre o coração para esse Jesus,
não importa se nessa época do ano, né, Fernando? Exatamente. Se em qualquer época do ano. Eu sempre digo, Natal e Páscoa para o crente é todo dia. Porque todo dia Jesus nasce, todo dia a gente comemora a bênção que nós vamos viver no amanhã, né? A verdadeira Páscoa é uma experiência nossa todo dia, né? Se a cultura estabeleceu essa data, tudo bem, está certo, é uma questão cultural. Tem todos os aspectos positivos também, né? Como o Fernando falou, a família, enfim. Mas vamos lá, vamos seguir. Raíssa, como é que a gente tem aí? Quem mais vai fazer pergunta? A Malu agora. Malu, que é Maria Luísa. Muito bem. Isso, Pai do Senhor. Eu sou Maria Luísa, sou da Igreja Jardim da Penha 1, em Vitória, né? E os meus pastores são o pastor Júlio César e o pastor Adelson. A minha pergunta, pastor, o Natal é importante para nós? Sim, o Natal é importante, né? Quando nós consideramos, primeiramente, o aspecto profético dele. O aspecto cultural, né, ele também é importante, porque é um momento especial, um momento da família se reunir, um momento de estar junto, isso é importante, claro que é. Mas o mais importante é o aspecto profético dele, né, que aponta para esse nascimento, né? E é isso que transforma a vida do homem, quando ele vive esta experiência, né, de Jesus nascer no coração dele. Porque conhecer uma história é bom, mas todo mundo conhece e isso não transforma. Mas quando ele nasce, né, uma coisa é a palavra da vida, é a história que está lá escrita, outra coisa é a palavra viva. Então, é quando ela se cumpre na nossa vida. Então, a importância do Natal para nós é quando Jesus nasce no nosso coração. E ele precisa nascer todo dia. Ele precisa nascer todo dia, porque nós precisamos estar salvos todos os dias. Amém. E ele é o Salvador. Amém. Ele é o Salvador. Glória a Jesus. Que bênção, hein? Vamos continuar, Raíssa? Você está satisfeita, Malu? Muito satisfeita, muito obrigada. Vai lá, Raíssa. Agora a Natália. Natália pode se apresentar, pastor da igreja. Paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Natália, sou da igreja de Solon Borges, do pastor Antônio Marcos. Pastor, você já falou um pouco sobre as profecias na resposta anterior, mas a minha pergunta para você é: qual foi a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus? Eu entendo que foi a profecia lá do Gênesis, no capítulo 3 do Gênesis, né, e que fala, né, daquele que nasceria da semente da mulher, né? Então, assim, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né, mas na semente da mulher. Então, ele pisaria na cabeça da serpente, que é um tipo, né, do inimigo do Senhor, do inimigo da nossa alma. Então, é o primeiro apontamento profético acerca da vinda do Senhor Jesus, está lá no livro do Gênesis, mostrando que, né, a preocupação do Senhor com esse momento, né? Então, lá no Gênesis, eu tive um pastor que ele dizia assim: o Gênesis é a sementeira da Bíblia, né? Então, ou seja, a profecia está ali. O arrebatamento também está ali no livro do Gênesis, né? Mostrando a preocupação do Senhor. Lá no início já está mostrando de forma clara o projeto de salvação dele para a nossa vida, para a vida do homem. Na palavra de Deus, Fernando, porque a pergunta da Natália foi sobre a primeira profecia, mas quando a gente lê a palavra, e você falou isso, ao longo de todo o Velho Testamento, né, todo ele aponta para Jesus, né? Você Exatamente. tem, seja através da profecia clara, como essa que você acabou de dizer, seja do ponto de vista simbólico, né, seja no tipo de servos que tipificaram o Senhor Jesus naquilo que não pecaram. Quer dizer, todo o Velho Testamento ele aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Você pega lá, tem essa clara lá do Gênesis, aí você pega, né, na caminhada de Israel, o lenho que foi jogado na água, né, um tipo do Senhor Jesus, né, a rocha que brotou água, né, o maná,
Tudo isso, um tipo do Senhor Jesus. O Cordeiro. O Cordeiro, né, que era sacrificado ali para remissão, né, dos pecados do povo. Isaías falou de forma clara acerca do Senhor Jesus. Então, a preocupação do Senhor de estar mostrando esse dia, falando desse dia, usando servos para anunciar esse dia, né, para que, né, quando ele acontece, você tem ali um grupo pequeno ali, né, que viveu aquele momento glorioso. E o arrebatamento é da mesma forma. É da mesma forma. Então, né, a preocupação do Senhor de forma na palavra, de forma profética, a igreja pregando, a igreja anunciando. E eu acho que a grande lição é essa, é estarmos preparados, vigilantes, para que quando a profecia se cumprir, porque ela se cumpre, a Bíblia diz que o Senhor, ele vela sobre a palavra para que ela se cumpra, está lá no livro do profeta Jeremias. Então nós precisamos estar preparados todos os dias para que quando ela se cumprir, ela se cumpra na nossa vida e seja para a honra e glória do Senhor. Glória a Jesus. Amém. A gente pode, inclusive, identificar o seguinte: durante todo o Velho Testamento, o Senhor Deus levou o povo, conduziu o povo no sentido da vinda de Jesus, do seu nascimento, né, o Natal, enfim, e a sua vida como homem, a sua morte na cruz do Calvário, ressurreição. E aí depois o Espírito Santo de Deus vem para conduzir a igreja agora, né, você tem essa nova dispensação onde o Espírito Santo de Deus vem agora para conduzir a igreja para a volta de Jesus, né? E se a mensagem do Velho Testamento toda apontava para Jesus, no sentido da sua vinda, no sentido do seu ministério, a mensagem do Novo Testamento, que nós nos incluímos nela, toda aponta para Jesus, no sentido da sua volta, né, do arrebatamento da igreja, que é a experiência que nós vamos viver. Amém? Amém. Certinho? Amém. Tudo certo. Pronto. Vamos continuar tendo participação dos nossos jovens que mandaram perguntas para nós. Agora a pergunta veio de Vitória. Acho que eu não estou errado aqui não. Deixa eu falar nessa câmera aqui. Agora a pergunta veio de Vitória, da Praia do Canto, e quem mandou a pergunta, são duas perguntas, viu, Fernando? Os jovens não estão brincando com a gente, não. Quem manda a pergunta é a nossa irmã Maria Clara. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Maria Clara, eu sou da Igreja da Praia do Canto, do Ministério dos Pastores Andréa Thaídes e Eduardo Rosa. A minha pergunta nós sabemos que a Páscoa significa a ressurreição de Jesus e o Natal, o nascimento de Jesus. Só que ambas vêm representadas por figuras ilustrativas. Como nós, professoras ou até mesmo os pais, podemos fazer essa dissociação da figura ilustrativa com o real significado que ela tem para nós? A paz do Senhor Jesus. Eu entendo que a melhor forma de dissociar esses dois eventos daquilo que foi colocado, né, em torno deles, né, e que não fazem parte dele, é através da palavra, né? É você colocando aquilo que a palavra diz, tanto do Natal quanto da Páscoa, né, que o Natal é o nascimento, a Páscoa fala da ressurreição, né, de Jesus. Então, eu acho que a melhor maneira de dissociar esses eventos daquilo que a cultura colocou, né, em torno deles é se voltando para a palavra e aplicando aquilo que a palavra fala desses dois eventos. Porque a palavra é a verdade. E quando nós colocamos em prática e aplicamos aquilo que a palavra nos mostra, nós estamos aplicando e falando daquilo que é a verdade. Então, eu acho que é a melhor forma, sem agredir ninguém, sem criticar ninguém. Às vezes você tem na família, você tem um colega de trabalho, numa sala de aula, alguém que tem um entendimento um pouco diferente, né, daquilo que é o que a palavra fala desses dois momentos, desses dois eventos,
Mas a melhor forma é se voltar para a palavra e aplicar a palavra. Eu entendo que a maneira mais correta, né, de se dissociar esses eventos de tudo aquilo que foi colocado em torno deles. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso programa, então. Está respondida aí a Maria Clara e a pergunta que foi feita antes, que foi a pergunta da Sara. Mas nós continuamos aqui tratando do tema e vamos então passar para mais um jovem. Raíssa, quem que vai perguntar agora? O nosso último jovem aqui do estúdio, o Felipe. Felipe, pode fazer sua pergunta para o pastor Fernando. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Felipe, sou da Igreja Mar da Praia, do Ministério do Pastor Heber, e a minha pergunta é, pastor, qual a relação do Natal com o arrebatamento da igreja? Bem, Felipe, o Natal foi o que é o nascimento de Jesus, né? Apesar de todas as profecias, se deu num momento que Israel não esperava, ou não estava preparado, ou não estava atento para que ele acontecesse. E ele aconteceu, né? E pegou todo mundo de surpresa, né? E o arrebatamento da mesma forma, né? A palavra de Deus fala do arrebatamento no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Nós temos falado, né, desses últimos dias, né, que antecederam aí o Trombetas, na mensagem central do Trombetas, né, é o arrebatamento da igreja, né? Várias lives aconteceram com esse tema, o arrebatamento da igreja, e a palavra diz que será num abrir e fechar de olhos, ou seja, no dia que ele acontecer, não dá tempo de você se preparar. Você precisa se preparar antes, né? Você precisa estar preparado, né? Jesus, ele comparou o arrebatamento com os dias de Noé. Ele diz assim, e Noé e sua família, né, entraram na arca e eles não perceberam. E veio o dilúvio. Então, quem não percebeu é quem estava fora da arca. Fora, né? Da arca. A população que estava ali ao redor. Estava ali, não perceberam eles entrando na arca, né? A porta se fecha e vem o dilúvio, que era o juízo que Deus tinha anunciado. E o arrebatamento será da mesma forma. Da mesma forma que Jesus nasceu e que Israel não viveu esse momento, né? O arrebatamento vai acontecer da mesma maneira, ou seja, vai ser no abrir e fechar de olhos, a igreja vai ser tirada, a igreja fiel, aquela que está preparada para viver esse dia glorioso que nos espera, né? Então, a grande lição é estarmos vigilantes e preparados, porque a relação profética é a mesma, Há um aspecto interessante em relação ao arrebatamento e em relação ao nascimento do Senhor Jesus, é que não existe meio preparado. Não existe uma posição intermediária que permita ao homem aproveitar e viver a bênção da eternidade. Não existe, a Bíblia nunca apresenta meio termo, ou é ou não é, ou está preparado ou não está, né? Ou está dormindo, ou está no campo com o rebanho, ou está no meio das ovelhas, né? Ou está no meio da igreja, ou está vivendo a experiência da obra, né? Não existe uma posição intermediária, em nada. Repito, a Bíblia sempre apresenta dois caminhos, né? E a única vez que apresenta um terceiro, não és frio nem quente, és morno, por isso vomitar-te da minha boca. Então, o intermediário não interessa ao Senhor. Não é estar preparado. Eu vou à igreja. Isso não é estar preparado. Estar preparado é no momento em que o mundo dorme, estar acordado, estar atento, estar despertado para esse momento profético que nós estamos vivendo. E é interessante porque nós estamos falando para jovens, né? Estamos falando para jovens. Então, o que é para você, jovem, estar
despertado nesse momento e o que é estar dormindo. Estar dormindo não é simplesmente estar apático à igreja, não. Estar dormindo é estar sem a atenção necessária que é preciso que você tenha para estar preparado. Porque o céu vai ser uma bênção para os adultos, para os idosos, para as crianças e para os jovens também. Amém. O céu vai ser maravilhoso para todos nós. Então, é preciso estar preparado. Muito bem. Os jovens já participaram aqui, né? Tivemos aqui a participação dos jovens, pastor Fernando trouxe uma palavra, e a gente sempre tem a participação de um pastor que traz uma palavra. A gente pede um pastor de fora que grave e mande para nós uma mensagem, né, aplicando, invariavelmente associada a esse tema que nós estamos abordando aqui. E nós pedimos que um pastor enviasse uma mensagem, você vai ver quem é agora e vai acompanhar a mensagem. Então, fala, pastor. Caro jovem, a paz do Senhor. Como podemos fazer uma associação entre o Natal e a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja? Meu jovem, o nascimento de Jesus é o cumprimento de um projeto de salvação para a vida do homem. Em Gálatas diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. As profecias sobre a primeira vinda de Jesus, sobre o Natal, marcam um momento especial para a humanidade. Por quê? Porque foi planejado na eternidade. Os marcos proféticos do Velho Testamento foram claros pelos profetas. Nós podemos citar algumas. Deus enviou seu filho, nascido de uma virgem, Isaías 7. A profecia de que ele ia nascer em Belém, em Miqueias 5. A profecia que seria um descendente de Abraão, em Gênesis 12. A profecia de que seria da família de Davi, da tribo de Judá. Já no Novo Testamento, meus irmãos, Mateus descreve pelo menos 7 cumprimentos das profecias do Velho Testamento. Quando chega em João Batista, no início do ministério de Jesus, João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, mostra que Jesus veio primeiramente para o povo, para o seu povo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, os sinais, os marcadores proféticos da época, meus irmãos, foram desprezados pelos religiosos, pelo mundo. Por quê? Porque todos dormiam na noite, nas trevas espirituais, estavam desapercebidos. O povo judeu não aceitou o Senhor Jesus como Messias e Salvador. E a Bíblia mostra que o Evangelho agora foi dado a todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador, a saber, aos que creem no seu nome. Nós temos estudado em nossa igreja sobre os marcadores proféticos. E esses marcadores, meu jovem, foram dados pelo Senhor Jesus nas profecias de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, em Atos dos Apóstolos, nas cartas do Novo Testamento e muitas vezes no livro do Apocalipse. Particularmente, temos estudado o toque das trombetas em Apocalipse 8. E a palavra do Senhor em todas essas profecias para a igreja é vigilância, vigilância para esses momentos que estamos vivendo. Os sinais, os marcadores proféticos da época foram então desprezados pelos religiosos, pelo mundo, porque eles dormiam. Mas hoje, no arrebatamento, nós temos recebido, o Senhor tem feito e tem dado muitos sinais e avisos sobre este momento que a igreja está vivendo, um momento profético que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Como está o mundo? O mundo está em trevas, o mundo está na noite espiritual. Mas como na saída do povo de Israel do Egito havia luz nas habitações dos hebreus, assim também na habitação, na nossa casa espiritual, a luz da revelação. Então, em breve, a última trombeta vai tocar, Jesus virá entre nuvens para arrebatar a sua igreja e estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim como Jesus desceu da sua glória, se fez carne, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia por nós, ele voltará como Senhor dos senhores, Rei dos reis,
e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Meu jovem, esteja preparado para este grande momento. Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado ao pastor Gerson Belucci, que mandou a sua mensagem. Pastor Gerson, que inclusive esteve conosco aqui no Trombetas e Festas, né? Foi um dos que trouxe a palavra ali na abertura do Trombetas e Festas e que hoje ele atua como coordenador da obra ali na Europa e com alegria também assistir aqui a palavra enviada pelo Gerson. Amém? Bom, gente, a gente está caminhando para o final do programa. Há mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade. Não é todo dia que a gente tem um Fernando sentado aqui, não. Entendeu? É uma bênção. Bom, eu quero me despedir de vocês, então, agradecer pelo tempo, pela participação, é uma alegria, entendeu? Eu sempre gosto de dizer uma coisa aqui, fica o convite para em outras oportunidades estarem conosco aqui, é só falar com a chefe ali, né, que está ali, a irmã, que eu não vou dizer o nome dela não, mas é da produção. E aí ela programa para vocês virem aqui. Tá? Paz do Senhor a vocês. Paz do Senhor. Minha colega Raíssa. Prazer tê-la conosco aqui mais uma vez, Igualmente. A paz do Senhor, pastor Fernando. E também lembrar aqui dos roteiristas, né? Isso é importante. Desse trabalho, desse programa, que é o Thalisson, o João, a Maritza, a Karina e eu, a Raíssa. Pronto, agora vai todo mundo querer saber desses quem é a chefe. É verdade. Mas é bom, ora por todos, que Deus vai abençoar. Isso, amém. Fernando, amém. Obrigado, querido, está conosco aqui. Paz do Senhor. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com os jovens, né, participando e sempre que puder. Ótimo. Olha que nós vamos chamar, hein? Muito bom, a gente aprende muito, né? Aprende, a gente cresce com essa turma, isso é uma bênção para nós. Com as perguntas, né, e com os comentários, e é muito bom. Amém. Glória a Jesus. Bom, a gente está chegando então ao final dessa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. A gente glorifica o Senhor porque o Senhor tem nos dado a bênção e a oportunidade de estarmos juntos aqui. E eu quero dizer para você que nos assiste, por vezes você vai ouvir expressões aqui, como por exemplo, o pastor Fernando há pouco tempo falou aqui sobre a live, uma sequência de lives, né? Essa expressão é muito comum no YouTube. Ah, mas eu estou assistindo pela TV. Olha só, o nosso sistema é multiplataformas. Você pode assistir, inclusive você não assistiu esse programa na TV, não tem problema, vai lá. Ah, eu cheguei agora, já estava terminando. Vai lá no nosso canal no YouTube, tá lá o programa, você tem como assistir. Tem mais de 7.000 vídeos postados lá no nosso canal do YouTube, que são sempre muito bons para você, tá certo? Então, uma vez no YouTube, não se esqueça de conferir se você está inscrito, se não tiver, se inscreve, curte, compartilha, né? Coloca lá o seu comentário. Isso é interessante, porque a plataforma vai potencializar o canal e a gente vai poder chegar a mais pessoas, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, um Feliz Natal para você, para sua família, muito mais do que o Natal cultural, que Deus dê a você um Feliz Natal por Jesus nascer no seu coração, tá certo? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.